Nas profundezas mais sombrias e misteriosas do oceano, existe um predador tão absolutamente mortal que até as criaturas mais ousadas fogem de sua presença, como se suas vidas dependessem disso. E adivinha? Elas dependem. E isso é apenas o começo. Hoje, prepare-se para embarcar em uma jornada capaz de arrepiar até os mais corajosos, porque você vai descobrir os 10 animais mais perigosos do planeta. E a pergunta que fica é: você realmente está pronto para encarar essa terrível lista? Nas florestas mais frias, escuras e silenciosas do planeta, existe um predador capaz de transformar o medo em puro desespero. O lobo cinzento não é apenas um animal selvagem. Ele é uma máquina viva de perseguição, com olhos atentos brilhando na escuridão e passos tão silenciosos que parecem desaparecer na neve. Ele observa cada movimento da vítima antes mesmo do ataque começar. E quando a alcateia surge das sombras, já pode ser tarde demais. Diferente de muitos predadores que dependem apenas da força, os lobos utilizam inteligência, comunicação e estratégia mortal. Cada membro da alcateia possui uma função durante a caçada. Enquanto alguns perseguem a presa até o cansaço, outros cercam lentamente pelos lados, fechando todas as possibilidades de fuga. Eles conseguem correr por quilômetros sem parar, esperando pacientemente o momento perfeito para derrubar o alvo. Com mandíbulas extremamente fortes, o lobo cinzento consegue esmagar ossos com facilidade impressionante. Suas presas afiadas atravessam carne rapidamente, enquanto suas patas poderosas permitem ataques rápidos e brutais. Mas o mais assustador não é sua força física, é a paciência fria e calculada que transforma esse animal em um verdadeiro fantasma das florestas. Muitas vítimas sequer percebem que estão sendo observadas, até ouvirem os primeiros uivos ecoando na escuridão. Quando a noite cai completamente, o terror se torna ainda maior. Os uivos da alcateia atravessam montanhas, florestas e vales congelados, criando um som tão assustador que até outros predadores evitam se aproximar. O lobo cinzento domina territórios gigantescos e protege sua alcateia com violência extrema. Por isso, ele ocupa apenas a 10ª posição da nossa lista, porque os próximos animais conseguem ser ainda mais aterrorizantes. Enquanto alguns predadores dominam a Terra, outro monstro silencioso controla as águas mais perigosas do planeta. O crocodilo de água salgada é uma criatura tão brutal que até grandes animais evitam se aproximar dos rios onde ele vive. Com olhos quase invisíveis na superfície, ele permanece imóvel por vários minutos, esperando pacientemente o momento perfeito para atacar sem aviso. E quando a vítima chega perto da água, o verdadeiro terror começa. O crocodilo explode para fora do rio com velocidade absurda, usando sua mandíbula monstruosa para prender a presa instantaneamente. Sua mordida é tão poderosa que consegue esmagar ossos em segundos. Búfalos, cervos, javalis, muitos simplesmente desaparecem dentro da água turva sem qualquer chance de reação.
Mas o mais assustador ainda está por vir. Depois de capturar a vítima, o crocodilo inicia o famoso giro da morte. Uma técnica brutal, onde ele gira violentamente o próprio corpo, rasgando carne e quebrando ossos enquanto arrasta o animal para o fundo do rio. Debaixo da água escura, a presa perde completamente qualquer possibilidade de escapar daquele predador monstruoso. O mais impressionante é que o crocodilo consegue permanecer quase invisível até o último segundo. Seu corpo se mistura perfeitamente com rios escuros e pântanos silenciosos. E quando alguém percebe o perigo, normalmente já é tarde demais. Frio, paciente e extremamente mortal, o crocodilo de água salgada se tornou um dos caçadores mais temidos da Terra. E mesmo assim, ele ainda não ocupa o topo da nossa lista. No coração das florestas tropicais da América do Sul, vive um dos primatas mais impressionantes e inteligentes do continente, o macaco prego, um verdadeiro estrategista da natureza. Ele não é apenas um animal comum. Ele é considerado um dos primatas mais inteligentes das Américas, com capacidade de resolver problemas complexos e aprender observando tudo ao seu redor. Enquanto muitos sobrevivem apenas pelo instinto, ele vai além. Já foi visto usando pedras como ferramentas para quebrar cocos e sementes duríssimas, como se dominasse uma forma primitiva de engenharia. Seu lar não é simples. Ele domina florestas tropicais, cerrados e até áreas próximas de cidades, adaptando-se com precisão como um sobrevivente de elite. Nada escapa ao seu apetite estratégico. Frutas, insetos, ovos e pequenos animais fazem parte de sua dieta. Ele sabe aproveitar cada oportunidade para continuar vivo. Dentro do grupo existe uma ordem invisível. Hierarquias, alianças e disputas moldam sua vida social, como se fosse um reino selvagem em constante equilíbrio de poder. Eles não falam como nós, mas se entendem perfeitamente. Sons, gestos e expressões formam uma linguagem viva que mantém o grupo conectado na selva. Nada passa despercebido aos seus olhos. Cada objeto é uma descoberta. Cada movimento é uma investigação. A curiosidade é sua maior arma. Adaptável como poucos, ele consegue viver em diferentes ambientes, desde selvas densas até regiões modificadas pelo ser humano, sempre encontrando um caminho. Em meio aos perigos da natureza, ele pode viver até 25 anos, enfrentando desafios diários e vencendo a luta pela sobrevivência. No Brasil, ele é uma presença marcante, um símbolo vivo da inteligência da natureza, lembrando que a vida selvagem é muito mais complexa do que parece. Existe um lugar no planeta onde o frio não é apenas uma estação, é uma força dominante. Um território colossal, selvagem e praticamente intocável, onde a natureza impõe as regras. E cada ser vivo precisa se adaptar ou desaparecer. Esse lugar é o Alasca. Com mais de 1,7 milhão de quilômetros quadrados,
Cercado pelo Oceano Ártico, pelo Pacífico e pelas vastas extensões do Canadá, essa região abriga alguns dos cenários mais extremos da Terra. Florestas boreais que parecem não ter fim, montanhas gigantescas que cortam o horizonte e uma tundra congelada que se estende até onde os olhos alcançam. Aqui existem dezenas de milhares de rios, lagos e cerca de 100 mil glaciares, cobrindo uma parte significativa de toda a paisagem. Mas o que realmente define o Alasca é o seu clima. Durante boa parte do ano, as temperaturas despencam para níveis extremos, chegando facilmente a menos 50 graus. O verão, quando existe, é breve, quase insignificante, e é justamente nesse ambiente implacável que a vida encontra uma forma de existir. Mais de 100 espécies de mamíferos, centenas de aves e uma diversidade impressionante de criaturas que desafiam todos os limites da sobrevivência. Mas não se engane, aqui não existe equilíbrio perfeito. Existe disputa, existe fome, existe luta. E cada dia pode ser o último. Quando o inverno finalmente se instala no Alasca, nada escapa. O frio não chega devagar. Ele invade, penetra cada superfície, cada organismo, cada espaço, como se o próprio ambiente se voltasse contra a vida. Os rios, antes cheios de movimento, simplesmente param, congelam, transformam-se em extensas placas de gelo silenciosas, imóveis, quase irreais. A comida desaparece. O que antes era abundante se torna raro, disputado, precioso. É nesse momento que a verdadeira seleção começa. Quando o inverno finalmente se instala no Alasca, nada escapa. O frio não chega devagar. Ele invade. Penetra até o mais profundo, atravessa a pele, alcança os ossos e transforma o ambiente inteiro em um território hostil. É como se a própria natureza decidisse testar tudo o que ainda insiste em viver. Os rios, antes turbulentos e cheios de vida, param completamente, congelam, tornam-se vastas superfícies de gelo rígido, silencioso, onde antes havia movimento constante. A comida desaparece. O que antes era abundante agora se torna raro, escasso e extremamente valioso. Cada fonte de alimento vira um recurso disputado, quase impossível de encontrar. Os dias encurtam sem piedade. A luz diminui a cada ciclo. E as noites se estendem, longas e escuras, envolvendo a paisagem em um silêncio pesado e contínuo. O calor do verão já não passa de uma lembrança distante, uma memória fraca, quase irreal, perdida no tempo. Mesmo assim, a vida não para. Nas sombras, matilhas famintas se movem com precisão, silenciosas, calculistas, guiadas apenas pela necessidade de sobreviver. Cada passo é pensado. Cada erro pode ser o último. Outros animais recuam, se escondem em abrigos frágeis, tentando resistir ao que parece inevitável. Mas nem todos têm essa opção. No alto, aves de rapina continuam cortando os céus de aço, observando tudo com atenção, esperando o momento certo para agir. Enquanto isso, os mais fracos cedem. Incapazes de enfrentar o frio extremo, fogem para o sul em migrações longas e desesperadas, arriscando tudo por uma chance de continuar vivos. Mas os que ficam não são comuns, são os mais resistentes, os mais preparados, ou simplesmente aqueles que não tiveram escolha. Porque a partir daqui, sobreviver não depende apenas de instinto. Depende de resistência, depende de estratégia, depende de suportar um mundo que parece feito para eliminar qualquer sinal de vida. Enquanto o caos domina a superfície congelada, existe um animal que parece jogar um jogo completamente diferente. O castor. À primeira vista, ele não impressiona pela força, nem pela velocidade, muito menos pela agressividade. Mas no Alasca, sobreviver não é sobre ser o mais forte, é sobre estar preparado. Muito antes do inverno chegar,
Quando os primeiros sinais de frio começam a aparecer, os castores entram em ação. Sem pressa aparente, mas sem parar um único dia. Trabalham de forma constante, metódica. Derrubam árvores inteiras usando apenas os seus dentes. Troncos grossos cedem como se fossem frágeis. Galhos são cortados, arrastados, posicionados com precisão. Nada é aleatório. Cada movimento faz parte de um plano. Enquanto outros animais ainda aproveitam os últimos dias de abundância, o castor já está pensando no pior cenário possível e se prepara para ele. Os troncos cortados são levados até lagos e áreas alagadas, onde começa a construção de uma das estruturas mais impressionantes da natureza. Mas chamar isso de toca é simplificar demais. O que eles constroem é um verdadeiro refúgio estratégico. Por dentro, o espaço é organizado, suficiente para abrigar vários indivíduos. Relativamente quente e completamente isolado do exterior. Mas o detalhe mais impressionante não está no interior, está nas paredes. Com a queda extrema das temperaturas, a parte externa da estrutura congela. Camadas de gelo se formam naturalmente ao redor da construção. Isso cria um efeito inesperado, uma barreira térmica. O gelo do lado de fora impede que o frio extremo penetre completamente, mantendo o interior em uma temperatura muito mais estável do que o ambiente ao redor. É como se a própria natureza ajudasse a selar o abrigo. E isso muda tudo. Além disso, a entrada da toca não fica exposta. Ela está debaixo da água. E quando o inverno congela a superfície dos lagos, essa entrada simplesmente desaparece para qualquer predador. Lá fora, o mundo é hostil. Mas ali dentro, o castor está seguro. E não é só isso. Antes do lago congelar por completo, eles criam uma reserva de alimento submersa, posicionando galhos e troncos próximos à entrada. Assim, mesmo no auge do inverno, conseguem sair, pegar comida e voltar rapidamente para a segurança do abrigo, sem se expor, sem arriscar. É um nível de planejamento que poucos animais conseguem alcançar. Mas mesmo com toda essa preparação, o inverno ainda testa os limites. Se ele durar mais do que o esperado, as reservas começam a acabar. E nesse momento, o castor precisa ir além do confortável. Precisa fazer o que for necessário. Porque no Alasca, nem mesmo os mais preparados estão completamente seguros. Enquanto os castores passam o inverno protegidos dentro de suas fortalezas submersas, nem todos têm esse privilégio. Alguns simplesmente não têm onde se esconder. E poucos representam isso tão bem quanto o boi almiscarado. Massivo, imponente, pesando centenas de quilos. Ele atravessa o inverno completamente exposto. Sem abrigo, sem refúgio. Apenas com o que a evolução lhe concedeu. Seu corpo é uma obra de resistência. Uma pelagem extremamente densa cobre quase toda a sua estrutura, funcionando como uma barreira natural contra o frio brutal. Por baixo dela, uma camada de isolamento mantém sua temperatura estável, mesmo quando o ambiente despenca para níveis extremos. Mas sobreviver aqui não depende só de resistir ao frio. Depende de conseguir se mover e encontrar comida. E é aí que entra uma estratégia inesperada. Quando a neve começa a se acumular nas regiões mais baixas, tornando impossível caminhar ou se alimentar, o boi almiscarado faz algo contraintuitivo. Ele sobe. Busca terrenos mais altos, mais frios, mais expostos, mas com menos neve. Porque para um animal desse tamanho, ficar preso em camadas profundas pode ser uma sentença de morte. Cada passo exige energia. Cada deslocamento precisa ser calculado. E a comida é escassa, pouco nutritivos, mas suficientes para manter o corpo funcionando. E mesmo assim, nada é desperdiçado. O processo digestivo é levado ao extremo. O alimento é reaproveitado ao máximo, garantindo que cada nutriente seja extraído. Ainda assim, isso não elimina o risco. Por isso, eles não ficam sozinhos. Durante o inverno, os bois almiscarados formam grupos, pequenos rebanhos que aumentam suas chances de sobrevivência. Juntos eles se organizam, se protegem e enfrentam o ambiente como uma unidade. Mas nem isso garante segurança total.
Porque onde existe fraqueza, existe oportunidade. E na imensidão branca do Alasca, sempre há alguém observando, esperando o momento certo. Esperando um erro, porque para os predadores, um único sucesso pode significar sobreviver a todo o inverno. E é exatamente isso que transforma o boi almiscarado em um alvo. E é nesse cenário que surgem eles, os lobos árticos, silenciosos, persistentes, sempre em grupo. Diferente de outros predadores, eles não dependem apenas da força, dependem da estratégia. Quando uma matilha decide caçar, tudo muda. O território deixa de ser apenas um espaço congelado e se transforma em um campo de perseguição. Eles se comunicam à distância. Um uivo ecoa e em poucos instantes outros respondem. Aos poucos a matilha se forma, unida por um único objetivo: caçar. Podem chegar a 10 indivíduos, cada um com uma função. Cada movimento calculado para cercar, pressionar e esgotar a presa. Porque aqui, velocidade nem sempre é o mais importante. Resistência é, eles não precisam ser mais rápidos, só precisam ser mais persistentes. Quando identificam um alvo, um caribu isolado, um indivíduo ferido ou distraído, o jogo começa. A perseguição pode durar horas, às vezes dias. A presa corre, tenta escapar, muda de direção, luta contra o cansaço. Mas os lobos continuam, sem pressa, sem parar, esperando o momento em que o corpo da presa simplesmente não aguenta mais. E quando esse momento chega, não há escapatória. Eles cercam, pressionam e finalizam. Mas o que parece uma máquina perfeita está longe disso. Porque a realidade é brutal. A maioria das caçadas falha. Cerca de 90% das tentativas não dão certo. Isso significa fome, significa desgaste, significa risco. Cada tentativa frustrada consome energia preciosa. Energia que pode não ser recuperada. E mesmo assim, eles continuam. Porque parar não é uma opção. Quando conseguem uma presa grande, como um caribu, o resultado é imediato. Uma única caça pode fornecer carne para a matilha por dias. Nada é desperdiçado. Carne, gordura, órgãos, até os ossos são aproveitados. Cada parte conta, mas nem sempre eles têm essa sorte. Em muitos momentos precisam se adaptar, reduzir expectativas e ampliar o cardápio. Pequenos animais entram em cena. Lebres árticas, lemingues, qualquer coisa que possa ser capturada com menos esforço. Ainda assim, o objetivo permanece o mesmo: sobreviver. E no Alasca, sobreviver significa insistir, mesmo quando tudo indica que não vai dar certo. Porque para os lobos árticos, a diferença entre viver e morrer está na próxima tentativa. Mas a luta pela sobrevivência no Alasca não acontece apenas sobre o gelo. Abaixo da superfície congelada, existe outro mundo. E nele, um predador domina: a orca. Nas águas escuras e geladas do Oceano Ártico, onde a visibilidade é limitada e o silêncio é quase absoluto, ela se move com precisão. Rápida, inteligente, implacável. Com até 9 metros de comprimento e várias toneladas de peso, a orca não depende apenas do tamanho para caçar. O verdadeiro diferencial é a forma como ela pensa. Diferente da maioria dos predadores marinhos, a orca não age sozinha. Ela caça em grupo. E mais do que isso, ela planeja. Cada grupo, conhecido como pod, funciona como uma unidade coordenada. Existe comunicação constante, baseada em sons, estalos e sinais quase imperceptíveis. Nada é aleatório. Antes mesmo de atacar, elas já sabem exatamente o que fazer. Mas primeiro, é preciso encontrar a presa. E nas águas escuras do Ártico, enxergar não é suficiente. Por isso, a orca utiliza algo ainda mais eficiente: um sistema biológico que permite detectar movimentos, formas, até mesmo a posição exata de um animal escondido. Para a presa, não há surpresa maior, porque muitas vezes ela nem sabe que está sendo caçada. Quando o alvo é identificado, um leão marinho, uma foca ou até um peixe maior, a estratégia entra em ação. E é aqui que tudo muda.
Ao invés de simplesmente perseguir, as orcas manipulam o ambiente. Se a presa está sobre um bloco de gelo, elas criam ondas. Movimentos sincronizados que fazem o gelo balançar até que o animal perca o equilíbrio e caia na água, direto para elas. Em outros momentos, cercam, isolam e atacam de forma coordenada, impedindo qualquer rota de fuga. É uma combinação de força, inteligência e trabalho em equipe, e quase sempre funciona. Diferente dos lobos na terra, que falham na maioria das tentativas, as orcas têm uma taxa de sucesso muito maior. Aqui errar custa menos, mas isso não significa que o oceano seja um ambiente fácil. A competição existe. Outros predadores estão presentes. E mesmo com toda a sua eficiência, a orca precisa comer grandes quantidades todos os dias para sustentar seu corpo. Pode consumir mais de 100 quilos de alimento em um único dia. Nada no oceano está completamente seguro. Peixes, lulas, mamíferos marinhos. Até mesmo grandes predadores podem se tornar alvo. Mas existe algo curioso. Diferente da escassez extrema da terra, o oceano oferece momentos de abundância. Isso muda o comportamento. Às vezes, as orcas não caçam apenas por necessidade. Elas testam, exploram, interagem com a presa de formas que vão além da simples sobrevivência. E quando deixam restos, outras espécies aproveitam. A vida continua, mesmo após o ataque. Porque no Alasca, cada oportunidade é disputada, mesmo nas profundezas congeladas do oceano. Depois de meses dominado pelo gelo, algo começa a mudar. De forma quase imperceptível no início, mas constante, o frio perde força, a luz retorna e o Alasca começa a despertar. A temperatura sobe lentamente. O que antes marcava extremos negativos começa a se aproximar de valores mais suportáveis. O gelo, antes absoluto, começa a ceder. Rachaduras surgem. Os rios, presos por meses, voltam a se mover. A água corre novamente. E com ela, a vida. A neve começa a derreter, revelando o que estava escondido. Vegetação adormecida reaparece. Pequenas plantas rompem o solo. Cores voltam à paisagem. Mas essa mudança não é apenas visual. Ela redefine completamente as regras do jogo. Há animais que passaram meses lutando para sobreviver agora e encontram algo raro nesse ambiente: abundância. Insetos surgem em grande número. Peixes voltam a circular nos rios descongelados. Pequenos mamíferos saem de seus esconderijos. E com isso, os predadores voltam a ter oportunidades constantes. O silêncio do inverno dá lugar ao movimento. Espécies migratórias começam a retornar. Aves cruzam o céu em grandes grupos, retomando territórios abandonados meses antes. É um fluxo intenso de vida voltando ao mesmo tempo. Para muitos, esse é o momento de reconstruir, recuperar peso, ganhar energia e se preparar para a próxima fase. Mas nem tudo é simples. Essa abundância também traz riscos. Porque quanto mais vida aparece, mais competição surge. Predadores disputam território, confrontos aumentam. E a facilidade de encontrar alimento não elimina o perigo, apenas muda a forma como ele acontece. Para os sobreviventes do inverno, essa é uma segunda chance. Mas também é um novo desafio, porque no Alasca, nem mesmo a primavera significa tranquilidade. Ela apenas inicia uma nova batalha.